livro de Gênesis, abre aí, capítulo 21 ou 22, deixa eu confirmar aqui, 22, amém? Capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis. Gênesis 22. Glória a Deus. Abriram, pessoal? Você pode acompanhar aqui, ó. Coloca então sua mão na Bíblia e repete assim: Senhor Jesus, preciso ouvir tua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto sagrado: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Olha que forte a fé de Abraão, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, havendo que? É tanto argumento que daria tanto tempo para pregar isso daqui, mas como o culto tem louvor, adoração, tem vários, e às vezes eu tenho o hábito de fazer o culto em média de 2 horas, mas é tanto argumento para se falar disso daqui. Já vou pegar um argumento de aqui agora. Entenda uma coisa: quando você renuncia algo para Deus, quando você sacrifica algo para Deus, nunca olhe como um peso essa renúncia, essa prova que às vezes Deus coloca para você renunciar. Veja isso como um ato de adoração. Quando você renuncia o seu eu, você jovem renuncia a tua juventude para agradar a Deus, você, senhor, senhora, renuncia e sacrifica algo para agradar a Deus. Nunca veja isso como um peso, pelo contrário, veja isso como uma adoração, porque é uma adoração. Olha que forte, a gente prepara a palavra, só que tem coisa que o Espírito Santo nos faz lembrar na hora. Não que está escrito lá no livro de Romanos, que já preguei aqui outrora, que a Bíblia diz bem assim, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí diz: este é o culto racional. Culto vem de cultuar, de louvar, de adorar. Racional, de inteligência, de intelecto, de raciocínio. Até que pela ciência nós somos considerados animais irracionais ou animais racionais? Pulou dessa aula aí, Wesley. Pergunta para a bióloga aí, tua esposa, que ela vai saber informar. Nós somos considerados animais irracionais ou racionais? Apesar que até uns bichinhos irracionais, em muitas das coisas, são mais inteligentes do que os que se dizem ser o quê? Racionais. Mas quando fala sobre culto racional, traduzindo, o culto inteligente, o louvor inteligente, é quando nós apresentamos as nossas palavras em louvor e adoração a quem? A Deus. Diga amém. Mas apresentamos principalmente a nossa vida como entrega, como adoração. Quando você renuncia, por exemplo, está chegando aí uma festa da carne que todo ano tem.
e você é de Jesus, peraí, o mundo celebra a carne, eu não, eu vou celebrar e me encher do Espírito Santo. Eu estou nesse mundo, mas eu não posso andar conforme o curso desse mundo. Então quando você renuncia, não, eu não quero me envolver com essas coisas, eu vou me santificar, eu vou orar, o mundo está festejando a carne, eu vou festejar muito mais, é ser um crente cheio do Espírito Santo, e eu vou dizer não para o mundo, não para o pecado, não para a renúncia. Peraí, quando eu faço isso, então ali eu estou louvando, eu estou adorando. Às vezes acontece uma situação no teu trabalho, na tua vizinhança, para você se afastar dos caminhos e você diz não, porque eu sou de Jesus. Eu vou dizer não para o adultério, eu vou dizer não para aquilo que é ilícito, aquilo que é errado, eu vou dizer não para aquilo que é errado. Quando você diz não para aquilo que é errado e você está sacrificando em obediência a palavra de quem? Ali é uma adoração. Quem está entendendo a mensagem de hoje, diga amém. No caso de Abraão, meu irmão, Abraão sonhava mais do que tudo ter um filho. Aí Deus foi e realizou entregando o filho para Abraão. O filho da promessa chamado qual? Qual o nome do filho da promessa chamado o quê? Isaac. Aí num dado momento, Deus, para provar, porque quem deseja a provisão de Deus, recursos, saúde, vitórias no geral, quem deseja a provisão de Deus. Mas você sabia que antes da provisão, Deus ele permite provas? Antes da provisão, Deus permite o quê? Porque Abraão sonhava mais do que tudo. Deus tinha dado prosperidade, riqueza. Aí Deus vai e cumpriu, entregou o filho. Na sua velhice, Sara se tornou mãe de Isaac, e Abraão feliz da vida com Isaac. Aí chegou um dado momento, é como se o próprio Deus, para provar, é como se o próprio Deus falasse assim: olha, eu quero ver se o coração de Abraão está no filho ou está em quem? Eu vou provar agora. Deus já estava preparado com a provisão. Levante as mãos. Deus já tem preparado a provisão para a sua vida. Essa provisão é uma família abençoada, essa provisão é saúde plena, essa provisão são bênçãos aqui nessa terra. Levante a mão e diga: eu recebo. A provisão maior, que eu nunca pulo essa parte, é a vida Mas antes de chegar à provisão, Deus prova você. Deus não provou, a gente vai pregando uma passagem bíblica que vai se lembrando de tantas outras. Deus não provou no Novo Testamento agora um jovem que era rico. E o jovem que era rico chegou até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como sabe de todas as coisas, quem crê que Deus sabe de todas as coisas, diga amém. E ele falou: tenho observado os mandamentos e tal, e tal, e tal, e tal. E Jesus falou: uma coisa está te faltando. Uma coisa o quê? Te falta. É como se Jesus falasse: olha, eu vejo que no teu caso você é apegado ao bem material. Porque Jesus não chegou para todo mundo e falou: olha, pega tudo que você tem e vende. Jesus falou especificamente para aquele jovem. Porque Deus sonda mentes e o quê? Corações. A prova de um é um, a prova de outro é outra. A renúncia de uma pessoa é uma, a renúncia da outra pessoa é outra coisa. Mas sempre Deus está nos provando antes de entregar uma grande provisão. E Jesus chegou no caso para aquele jovem rico e falou assim: olha, uma coisa te falta. Em outras palavras, eu vejo que você está apegado ao que você tem. Você é muito rico, parabéns por isso, mas não é errado você ter riqueza, mas eu vou te provar para ver se teu coração está no que você tem ou se teu coração está em mim. Olha, pega o que você tem e renuncia, e depois vem o quê? E me segue.
Em outro texto, a Bíblia menciona que os discípulos perguntaram: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? E nós? Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado casas, pai, mãe, para me servir, que não receba no presente e na vida por vir 100 vezes o que? Mais. Se você renuncia a algo em prol para servir a Deus, não é como perca, muito mais Deus ele provê na sua vida. Mas no caso do jovem rico, ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitas coisas, virou as costas e foi embora triste. Na hora da prova, esse jovem rico foi aprovado ou reprovado? Vamos participar da reunião. Aprovado ou reprovado? E na reprova dele, ele não teve provisão divina. Mas no caso de Abraão, Deus chega para Abraão num dado momento da sua vida e fala bem assim: olha, Abraão, e ele: eis-me aqui, sim senhor, amém, o que o senhor quer de mim? Pega teu filho, teu único filho, vai ao lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia fala que ele levantou de madrugada, nem com a esposa ele comentou. Tem coisas que é você e quem? Simplesmente pegou a criança, pegou um jumento, pegou alguns servos que foram, chegou num determinado local. A Bíblia menciona que ele falou para os servos: ó, fica aí, porque eu e o rapaz subiremos. Tá aqui, ó, o versículo 5. Então disse aos seus servos: esperar aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de quem? De vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, olha que forte: meu pai! Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, ó, o fogo e a lenha está aí, mas onde está o cordeiro? Onde está o animal para o holocausto? Respondeu Abraão. O que ele respondeu, pessoal? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o seguiam ambos. Diga amém. Porque para você entender, basicamente, você que talvez é novo convertido, para você compreender, Deus chega para Abraão e fala: pega o teu filho e sacrifica. O amor de Abraão era tão grande para com o filho, sim, mas era muito maior para com quem? E Deus não queria naturalmente tirar o filho, mas foi para provar. Foi para o quê? Aonde que estava o coração dele? Você sabe que Deus prova. Na tua caminhada com Deus, olha nos meus olhos, Deus ele prova. Deus ele o quê? Prova. Sexta-feira acabou o culto, aí saindo no carro, aí encontrei uma pessoa, jamais a gente expõe quem é quem. Ô, tô assistindo tua foto, vim na igreja. Ah, pastor, tá dando tudo errado e tal, e falando antes que o Juan estava próximo. É testemunha. Tá dando tudo errado, e as coisas dando tudo errado. Ah, pastor, e aí aconteceu isso e aquilo, não vou dar detalhes da luta e tal. Ah, e aquilo. Eu falei: meu irmão, mas Deus é culpado? Então Deus é o culpado de estar dando tudo errado? Quem crê que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas? Mesmo assim, você deve continuar buscando a quem? Ou você só está com Deus? Resumindo, se as coisas estiverem dando tudo o quê? Certo? Não! Com Deus, Deus sempre vai prover vitória para cada um de nós. Diga amém. Ele vai. Mas enquanto Ele não proveu, e você está no curso, no caminho, no momento de prova, levante as mãos, continue confiando nele. Como Abraão sonhou tanto com o filho, aí Deus deu, aí Deus falou: ó, agora me devolve, me coloca no altar, quero ver se teu coração está no filho ou está em mim.
E ele indo para caminhar rumo ao monte do Deus proverá. E ele falando para o filho: olha, nós vamos subir para lá, adoraremos e voltaremos. Adoraremos e o quê? Ele tinha certeza que ainda que o filho dele viesse às cinzas, porque o holocausto, para quem não sabe, era oferta sacrificada e depois queimada. Mas ele cria no Deus criador dos céus e do que era poderoso para que ainda que ressuscitasse o filho das próprias o que? Cinza. Ele era poderoso, mas ele estava ali andando em obediência à voz de quem? Tanto é que o filho, nesse versículo que eu mencionei aqui agora, falou: ô pai, está o cordeiro aí, está o fogo, está a lenha, está tudo aí, mas cadê o cordeiro? E Abraão, sem saber, só andando em obediência à voz de quem? Ele fala: o Senhor proverá. E Deus vai prover. Às vezes você está num dado momento da sua vida que você fala: pastor, olha, se não for Deus, se não for o quê? Sozinho eu não me livro dessa. Quem passa lutas assim, pessoal? Provas assim. Quer dizer, você fala assim: se não for Deus, se não for Deus, eu estou perdido. Eu oro assim, direto. Mas eu oro direto. É direto. Desistir jamais, nem passa na minha cabeça isso. O diabo está amarrado. Sei muito bem do Deus que me escolheu. Nunca tive dúvida sobre o chamado que Jesus me escolheu. Não sei jamais. Mas tem luta que a gente fala: Deus, se o Senhor não colocar a tua mão sobre isso daqui, sobre aquela outra coisa, sobre aquela outra coisa que tem que resolver e aquilo, se o Senhor não colocar a mão, Senhor, olha, se o Senhor não colocar a mão, estou perdido. Levanta a mão. E Deus sempre cuida, e Deus sempre prova. Só que Deus sempre provê. Porque antes da providência divina, antes da provisão, pode até colocar aquelas frases lá enquanto eu vou pregando, explicando. Pode ir soltando lá, virando. Tem umas 4 de provisão, não tem? Que eu coloquei. Assim eu começo com os temas. Tá aqui, ó. Olha que forte. Isso aí, ó. Quando parece que é o fim. Quando parece que acabou. E tem muitas passagens que a gente pode se alinhar a essa. Lembra daquela mulher viúva? Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de quê? Aí chega o profeta, ainda pede o que ela tem. Aí ela falou: Senhor, ô Elias, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de quê? O homem de Deus continua indo em frente. Confia. Deus está te provando. Não é para tirar o que você tem, é para prover muito mais. Porque da tua panela não vai faltar farinha, e da tua botija não vai faltar azeite, até que vinha chuva sobre a terra. Ela confiou, diga amém. E Deus proveu na vida dela. Quando parece que é o fim, quando parece que não tem saída para a tua casa, para o teu filho, quando você confia em Deus, aí vem a provisão de quem? Tem outras, vamos lá que eu continuo no texto. Provisão de Deus em meio às dificuldades é o que vai acontecer na sua vida. Levante as mãos. Fica com medo não, levanta a mão. Esse ano vai ter provas. Fica com medo não, pessoal, levanta a mão. Diga glória a Deus. Levanta a mão. Mas junto com a prova vai vir a provisão de Deus. É no meio da dificuldade que Deus fala: ó, agora é comigo, deixa comigo. Tem toda a passagem na Bíblia. Moisés junto do Mar Vermelho, os inimigos atrás, cercaram, não tinha para onde sair. Ele clamou a Deus. Deus falou: olha, agora não precisa clamar mais não. Já ouvi a oração de vocês, ó. Manda o povo marchar. E você, Moisés, estende o cajado sobre o mar, que o mar vai o quê? Veio provisão de Deus. É sempre na dificuldade. Meu irmão, ninguém quer passar prova. Eu não quero passar também. Eu até falei: não fica com medo, levanta a mão que vai vir prova. Eu não quero passar prova. Você quer passar? Pergunta para o irmão do lado se ele quer passar prova. Tem gente que está falando assim: pastor, mais ainda. Tem gente que está falando: pastor, mais ainda. Já não basta as que eu estou, pastor, mais ainda. Mas é no meio das provas. Levante as mãos, que venha a providência de Deus sobre a sua vida. Que
que vem a cura extraordinária, que o médico fica surpreendido, ele fala: não estou entendendo como que isso aconteceu. É no momento de prova que Deus ele se manifesta com a provisão. Isso quando nós continuamos confiando no... Por isso que você jamais deve perder a sua confiança no Senhor, tal como Abraão, que estamos pregando aqui hoje. Quem compreende, diga amém. Vamos continuar no texto, vamos lá. Aí eu volto depois para as frases aqui e finalizo, para a gente participar da ceia. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, determinado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou ele no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11, aleluia. Olha a provisão de Deus aí, ó. Mas do céu, aleluia. Oh, é um argumento mais forte que o outro. Levanta a mão de novo. A provisão que você tanto deseja, a provisão que você tanto deseja, levanta a mão. Não vai vir do homem, Deus vai usar o homem. Nós estamos nessa terra, Deus vai usar o homem, diga amém. Mas levanta a mão, mas vai vir do céu. Tem um versículo que diz assim: ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. A bênção, a provisão que eu preciso, que você precisa. Que provisão é essa? A bênção na tua vida sentimental, a restauração no casamento, saúde plena, a vida eterna. Essa provisão vem de Deus, essa provisão vai vir do Senhor quando nós confiamos nele em meio às dificuldades, em meio às provas. Agora, se no meio das dificuldades, eu falo muito isso, você abre o bocão para ficar murmurando, blasfemando, você faz: vou sair da igreja. Não, que eu estou indo na igreja, está dando tudo o quê? Errado. Estou indo na igreja, sou fiel a Deus, as coisas em vez de melhorar, piora. Meu irmão, isso não pode acontecer conosco. Quem quer a provisão de Deus, pessoal? Nessa luta, nessa dificuldade, repete assim: eu vou aguentar firme, em nome de Jesus. Aí olha que diz aqui, ó: do céu, o 11, mas do céu lhe bradou o anjo. Bradar é com força, é clamar, é voz alta. Não foi um cochicho, não, bradou, gritou mesmo, porque Abraão estava decidido em obedecer a voz de quem? De Deus. Bradou o anjo do Senhor: Abraão! Só uma vez ou duas vezes? Abraão, Abraão! Duas vezes. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pessoal, esse versículo é lindo. Olha o que a Bíblia diz: pois agora sei que temes a Deus. Deus não sabe de tudo, pessoal. Sabe ou não sabe? Sabe, mas Deus prova. Tem gente que fala assim: Deus, por que o Senhor não me dá tal e tal vitória? Se o Senhor sabe de tudo. Ele sabe de tudo, mas antes de entregar, Ele vai provar você. Vou falar rasgado. Tem muita gente que quer prosperar. Quem quer prosperar faz assim, não é pecado não. Mas antes de Deus entregar muito, Deus vai provar no pouco que você tem. Tem gente que no pouco que tem não aceita de jeito nenhum, torce o nariz, não aceita ser fiel no dízimo. Se Deus der muito para ela, ela vira as costas e fala: Jesus? Igreja? Nada. Eu e ninguém, não preciso mais. Estou nadando de braçada. Agora, se a pessoa é fiel no pouco, quem está compreendendo? Aí Deus vai acrescentando, de acordo com a estrutura. É igual um pai e a mãe. Quem é papai e mamãe faz assim, exemplo de anos que eu dou. Você dá tudo na mão do teu filho, amém? Tudo. Teu filho pede assim: papai, compra todo o teu salário, papai, de doce para mim. Aí você vai lá e compra. É assim, pessoal?
Você vai dando as coisas de acordo, você vê na estrutura dele. Já dei muitas vezes esse exemplo. Um exemplo, você é bilionário, levante a mão e diga: eu recebo, não é pecado não. Aí teu filho vai e fala assim: papai, eu quero uma Lamborghini, eu quero uma Ferrari, e eu quero um Mustang, e eu quero, fala outro carro aí, uma van. É isso aí, ele tem van, ele valorizou a van dele. Eu quero uma van também. Aí o filho tem 10 anos, você vai dar? Não tem estrutura. Tem que esperar a época de maturidade, quando crescer e você vê. Assim é Deus, Deus nos prova. Deus sabe de tudo, mas está aqui, ó. Então me disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faço, pois agora eu sei, agora, que temes a Deus, porquanto não negaste o teu o quê, pessoal? Teu único filho. Aí no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, aí ele olhou, ergueu os olhos, aí ó, viu atrás de si, o que ele viu, pessoal? Um carneiro, um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Estava lá preparadinho, Deus proveu. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E esse cordeiro no campo espiritual representa o Rei dos Reis, que veio se doar para nós como filhos do Deus vivo. Não viemos a padecer no fogo eterno. O Deus Pai depois enviou o cordeiro perfeito para se doar em favor de cada um de quem? O Deus Pai proveu Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê. Aí diz o versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Pode glorificar, pessoal. Aí vem a promessa, calma aí, ó, tem mais. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Em outras palavras, Deus falou assim: vai ver como que você vai ser abençoado agora, Abraão. Você já era abençoado, muito mais você vai ser abençoado. Sabe por quê? Você me obedeceu. Eu provi na sua vida, mas porque você passou pela prova e confiou e obedeceu. Diga amém, pessoal. Aí Deus começa a falar, o 17: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pode glorificar. Então Deus é Deus provedor. Diga amém. Levando para a linguagem que você compreende melhor: pastor, estou no momento de prova. Pastor, é uma prova, já vem outra, é outra prova e já vem outra, é outra prova e já vem outra. O que você não pode é, nesse momento de prova, deixar de obedecer a voz de quem? Porque nessa prova, levante as mãos, Deus sempre vai prover vitória. A provisão é a saída, a provisão é a resposta, a provisão é a colheita, a provisão é a bênção que você tanto está esperando, a provisão é a transformação da vida do filho, a provisão é a cura que você tanto deseja, a provisão é a restauração familiar, a provisão é a vitória que você tanto deseja para a tua vida. A provisão maior, diga amém, é a coroa da vida que você e eu vamos conquistar, permanecendo fiel e forte nas provas até o último dia da nossa vida. Pode glorificar mais uma vez. Ele é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa Deus proverá, o Senhor proverá. Fica de pé no nome de Jesus. Diga amém. Essa é a palavra, esse é o alimento que o Senhor preparou. Está aqui, ó, Deus de provisão. Tem outra frase? Tinha 4.
Está aqui, ó, aprenda a viver da provisão de Deus. Mas aquela primeira lá, ó, quando pensa que é o fim, essa é forte. Quando parece que é o fim, parece que é o fim, parece que acabou, parece que não tem saída, pastor. Olha, estou olhando para tudo quanto é lado, pastor, parece que não tem mais saída. Se você continua em obediência à voz de Deus, mesmo na prova, levanta as mãos, virá a provisão do Senhor sobre a sua vida. Quem recebe, quem entendeu a palavra, levanta a mão que vamos participar da ceia. A ceia vai fortalecer você aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém?